Hello guys, welcome to the channel. Hoje, como o título já diz, vamos falar sobre um testemunho maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Também eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história com inglês, né? A história da Bibolingo que muitos de vocês me perguntam. Então, fica aqui que a gente vai ter um ótimo momento juntos hoje. Então, bora ouvir essa história milagrosa juntos. Bom, a minha história com o inglês começa quando eu tinha lá meus 11 anos de idade. Eu comecei a estudar em uma escola tradicional e foi muito especial pra mim porque foi aquele meu primeiro contato com uma língua que eu tanto queria aprender. Eu lembro de pular, assim, na cama dos meus pais, tentando cantar as letras, né, dançando ali as músicas e tal, em inglês, e não saber o que elas significavam. Mas também senti uma presença muito forte quando eu escutava essas músicas e não entender o que aquilo significava. Então, pra mim, o primeiro motivo de aprender inglês foi para que eu pudesse cantar inglês. Eu queria saber, entender o que eu tava cantando, né? E o que eu tava ali lendo, ouvindo. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com o inglês. Eu comecei, então, a minha jornada aos 11 anos de idade. E eu lembro que esse foi um marco muito importante pra mim, meus 11 anos de idade, porque foi quando eu me batizei nas águas, quando eu tive um encontro muito forte com o Espírito Santo, fui batizada em línguas e a partir dali eu lembro que o Senhor começou a mudar muito minha vida, assim, eu comecei a conhecer mais Cristo de perto. Então, eu tinha muito prazer em ler a Bíblia. Eu lembro que eu li a Bíblia, assim, em um ano, de capa a capa, e foi aquilo pra mim, assim, maravilhoso. Eu lembro de estudar e chorar lendo aquilo que, né, eu lia na palavra e também, às vezes, muitas vezes não entendendo todas as palavras ou o que aquilo significava, mas eu sentia uma presença de Deus muito forte. Então, essa minha jornada foi muito importante, porque foi quando eu entendi que eu podia linkar, né, a fé com a língua. Então, foi muito importante pra mim. E, bom, depois disso, maior, né, eu fui estudar na faculdade, comecei letras em inglês, tive uma oportunidade maravilhosa de meu primeiro emprego ser como instrutora de inglês. Né, eu já tinha feito as proficiências ali que são provas que te comprovam ali como bilíngue, então eu já tinha feito essas proficiências, já sabia bastante inglês e me aceitaram para ser instrutora de inglês para crianças. Então essa foi a minha primeira jornada, assim, de contato com a língua e também de provisão de Deus, né? Deus sempre foi muito provedor, assim, em todos esses sentidos, e ouvir a voz de Deus acho que é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter, assim, essa é uma oportunidade, né, que a gente tem de conhecer o nosso Deus de perto e ouvir a sua voz. Isso é maravilhoso. E quando eu tive a minha primeira entrevista de emprego, que eu tive que comprovar ali que eu sabia falar inglês e depois também me esforçar muito para continuar sendo uma ótima professora, eu sempre lembrava da voz de Deus, né, um versículo muito maravilhoso que ele me disse, assim, enquanto eu tava esperando por essa oportunidade, era pra mim olhar para o céu, né, e ver os passarinhos e lembrar que ele cuida deles, veste os lírios, ele faria muito mais por mim também. Então, essa foi uma palavra que eu recebi de Deus e sempre caminho com ela. Então, desde pequena, Deus sempre falou muito comigo através da linguagem, né, que eu tinha que aprender, que eu tinha que me esforçar, mas eu não sabia muito por que eu tinha que aprender inglês. E desde pequena eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos, em poder viver, né, esse sonho, e eu não entendia muito bem por que eu tinha essa nação tão forte no meu coração, sendo que existem diversas outras que falam em inglês também, e Deus poderia me levar para qualquer lugar, né, se Ele quisesse, mas algo Ele tem com esse lugar, e a gente tá para descobrir aí juntos. Então, sempre foi uma direção de Deus, né, eu lembro de receber profecias e visões de que, né, as pessoas me viam com uma faixa, assim, escrito missionária, e aquilo sempre tocou muito, assim, no meu coração, né, a missão, poder servir a igreja, poder levar o reino de Deus e pregar o evangelho, sempre foi algo muito latente no meu coração e uma necessidade muito urgente. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu já pedi pro meu pai fazer meu passaporte, e eu queria ir logo, né, mas Deus, ele sempre tem seu tempo, e eu precisava aprender aquilo, né. Então, depois que eu fui professora,
de inglês, eu acabei tendo uma oportunidade para trabalhar numa empresa que era lá nos Estados Unidos. Então, eu não pensei duas vezes, né? Orei ao Senhor e disse, Senhor, tá aberta essa porta e o que o Senhor acha? Então, eu entrei e deu tudo certo, graças a Deus. Foi desafiador trabalhar, assim, num ambiente 100% em inglês, né? Todo dia, atendendo o telefone, respondendo cliente em inglês, sempre em inglês, todo momento. Mesmo que era aqui no Brasil, né? Eu estava falando com o exterior a todo momento. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa que eu pude desenvolver ainda mais o inglês na minha vida. Só que nessa oportunidade, eu já vi a necessidade de fazer o visto logo, né? O visto americano. E aí que entra algo muito importante nessa jornada, porque a gente precisa entender o tempo de Deus para as coisas. Às vezes a nossa vontade e a vontade de Deus estão até relacionadas, né? Embora eu acredite que Deus queira que eu vá para essa nação, existia um tempo e um processo, também um amadurecimento que precisava ocorrer da minha parte. E às vezes a gente não entende isso na nossa jornada com o inglês. A gente quer tudo para ontem, né? Tudo muito rápido. Eu quero saber todas as palavras amanhã. Eu quero ser fluente já logo. E isso é algo que acontece com o tempo. A gente fala muito aqui para os nossos alunos sobre germinar. Aos poucos ir plantando sementes de aprendizado, regando com cuidado, colocando em bom solo. Então, existe um tempo certo para todas as coisas, como Eclesiastes diz. Só que, naquele momento, eu me ansiei, né? Assim, fiquei muito ansiosa, muito pensando, nossa, se Deus abriu essa oportunidade, então, de repente, eu devo fazer o visto. Então, a primeira oportunidade que surgiu para mim fazer o visto, eu fui lá, já me inscrevi e mandei ver, assim, fui realmente fazer o visto. Turns out, né, resultou que não deu certo. Deus disse claramente pra mim que ainda não era o tempo. Então eu tive o visto negado e aquilo assim me quebrou assim de várias formas. Eu senti como se Deus estivesse me dando um tranco assim, uma correção firme e amável, mas que por muito tempo depois eu não conseguia falar sobre o assunto e muitas pessoas vinham me perguntar sobre isso, quando que eu ia viajar, quando que eu ia alcançar aquele sonho, né, que eu tanto tinha. E Deus disse, ainda não. Então, eu lembro que eu cheguei em casa depois daquele dia, assim, tava até meio chuvoso, parecia cena de filme, né? Eu cheguei depois de ter ido ao consulado triste e fui ler o livro de Lamentações. Eu lembro que eu li o livro, assim, num dia, tentando entender e saber o que eu fiz de errado ou o que o Senhor estava falando pra mim, como que eu deveria ter feito isso de uma forma melhor. E nesse processo todo, Deus me ensinou algumas coisas. Me ensinou sobre obediência, me ensinou sobre esperar. E uma palavra que eu tinha recebido dele e eu não ouvi, eu não prestei atenção, né? Embora eu tivesse escutado, eu não ouvi, prestei atenção e guardei aquilo com firmeza, foi que eu não faria a missão que ele tinha pra mim sozinha. E a gente precisa entender que na nossa jornada de fé, o Senhor, né, quando o próprio Cristo vem à Terra, ele escolhe discípulos, pessoas para caminhar com ele. Ele precisa de pessoas? Não, ele poderia simplesmente fazer as coisas sozinho. Mas ele nos ensina algo aqui sobre andar em comunhão e em comunidade. Então, eu aprendi muito com isso, que eu deveria esperar o tempo de Deus, porque eu não faria as coisas sozinha. Eu teria pessoas, apoio ao meu redor que me abençoariam e que me guiaria nesse processo. Então, alguns anos depois, eu acabei conhecendo meu marido, o Gabriel. Vou até deixar a fotinho aqui para vocês verem. E Deus nos honrou muito, assim, esse ano, com tudo, com provisão para o nosso casamento. A gente se casou em outubro do ano passado. Eu abri a escola ano passado também, em maio, e Deus proveu tudo para nós, assim. Ele nos deu a escola como missão, como uma forma de levar o evangelho a outros e preparar outros para que fossem antes de nós até. E olha só que maravilhoso. Se eu
tivesse lá na época do visto, ter tido visto aprovado, fosse sozinha, o quanto que eu conseguiria fazer? O quanto que eu conseguiria servir sozinha numa nação estrangeira? Talvez muito pouco. Não que Deus não seja capaz de fazer muito através de nós, mas Ele queria me ensinar algo sobre estar em comunhão e em comunidade e sobre família. Então, quando a gente casa, o Senhor nos dá a empresa, nos dá a escola. Ele fala muito conosco que Ele estava nos movendo para o propósito dEle, que Ele estava nos movendo para esse chamado que há tanto tempo Ele tinha plantado e colocado no nosso coração. E aí, esse ano, então, nós casamos, né, no passado, e começamos esse ano a trabalhar e pensar nos propósitos de Deus para nós, como servir, como poder ser uma bênção na nossa comunidade e ao lugar, né, que nós estamos. E Deus foi maravilhoso conosco. Nós fizemos tanto esse ano, né? Podemos tocar a vida de tantos alunos que puderam ir, né? Muitos alunos foram esse ano, né, ao Canadá, aos Estados Unidos, a outras nações, até aqui, que puderam receber pessoas estrangeiras para poder traduzir, então eles puderam servir. E aquilo para mim foi um exemplo de como Deus queria fazer mais do que eu imaginava. E talvez você tá nesse processo agora também, de que Deus te deu uma promessa, mas você já idealiza algo, já sai ansioso, querendo fazer para ontem, né? E existe um tempo, um amadurecimento, um preparo que precisa ser feito. E também a nossa obediência acaba resultando em bênção na vida de outras pessoas. Pela minha obediência, pela nossa obediência a abrir a escola, a gente pode abençoar a vida de muita gente. E é uma honra para nós. Nada disso vem de nós. Tudo isso é dom de Deus e é pela graça e misericórdia de Deus. Então, nós ficamos muito felizes por isso, mas o Senhor tinha algo a mais ainda para nós. E aí foi quando eu recebi essa mensagem. Eu nem sonhava que isso fosse acontecer. E eu vou ler para vocês. Eu nem sonhava em tirar o visto esse ano. Eu apenas criei o meu vision board, caso você não sabe, é um quadro onde eu coloquei ali meus sonhos e os planos de Deus para nós. E que eu queria começar a pensar e sonhar novamente sobre essas coisas. Então eu coloquei lá uma fotinho do visto aprovado, vou deixar aqui para vocês também. Mas eu nunca imaginei que seria feito esse ano, nunca imaginei que a gente seria aprovado e nem que nós dois seríamos aprovados, né? Então, assim, a minha ideia era só realmente colocar perante o Senhor aquele sonho e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu continuo aqui e eu continuo crendo nas suas promessas. E foi quando eu abri meu coração dizendo que eu estava pronta para aquilo, que quando Ele quisesse, eu estaria ali para ir às nações e pregar. Ele me lembrou dessa mensagem de John chapter 21 and verse 4. Diz assim: Just as the day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, Children, do you have any fish? They answered him, No. He said to them, Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in because of the quantity of fish. E essa foi uma mensagem maravilhosa. Quando o Senhor fala para o seu discípulo, né, jogar a rede do outro lado, Ele está dizendo, esse é o tempo, né? Essa é a minha forma. Agora eu estou aqui. Você vai conseguir, você vai, além de pescar muitos peixes, né, ser pescador de homens. Então, essa mensagem falou muito para mim de que eu deveria jogar a rede de novo, né? Pedro ali e os outros discípulos, eles estão cansados, né? Passaram a noite pescando, tentando ali pegar peixes e não conseguiram. E aquilo soou muito para mim quando eu tentei fazer meu visto. Né? Eu não consegui, tentei com as minhas próprias forças no meu próprio tempo, mas não deu certo. E aí o Senhor falou para mim, agora joga a rede de novo. Agora você está pronta, agora é o momento. E aquilo me emocionou muito porque eu não sabia que seria tão rápido,
né? E quando eu era adolescente, assim, parecia que tava durando uma eternidade para isso acontecer, mas esse ano para mim foi muito rápido. E pensar que o Senhor já estava fazendo isso acontecer na nossa vida foi, assim, extraordinário, foi surpreendente. Então, Deus fala com Gabriel também, né, com meu esposo, e fala sobre isso, e o Gabriel começa a conversar comigo, a gente precisa fazer o visto. E as coisas parece que começaram a se afunilar pra isso, assim. E eu nervosa, talvez, por um certo momento, não querendo aceitar muito, pelo medo de ser negada de novo. Então, acaba que a gente aceita a mensagem e a palavra de Deus, escuta a voz dele e, né, obedece, e consegue confiar. E nós fomos ao consulado, fizemos nosso visto. E essa é uma parte muito importante também. Foi quando a gente estava lá no consulado, a gente acabou esquecendo um documento muito importante que precisava levar. E a nossa entrevista era às 8 da manhã. E eu estava desesperada, porque a gente não tinha aquele documento, mas ao mesmo momento que um pouco nervosa, e o Gabriel também muito nervoso do meu lado, eu decidi confiar, né? Fiz essa oração ao Senhor e disse: Pai, eu reconheço tua voz. E tu falou pra mim. Eu reconheço a tua voz. E tu falou pra mim que era pra mim jogar a rede de novo. Eu confio em ti. E não importa se não deu agora, eu sei que em algum momento vai dar. Uns 30 minutos se passaram e a nossa agência, que fez pra nós, vou deixar aqui até o Instagram deles, pra vocês também poderem ir lá contatar eles quando quiserem fazer o visto de vocês. Eles tão gentilmente mandaram esse documento pra nós que a gente precisava e acabamos conseguindo imprimir. Entramos no consulado, deu tudo certo, a gente entrou atrasado, mas eles conseguiram passar a gente na frente. Tudo Deus, assim, guiando e dando a direção. Quando a gente chega lá, passa pela segurança, passa por todo o processo ali que é inicial de apresentação dos documentos ali também. A gente chega na fila, onde tem aqueles cavaletes, aquelas fitas, assim, né, que eles colocam pra você poder ficar na fila. A gente tá andando e eu começo a olhar para as pessoas ao nosso redor e pensar: Senhor, se for pela nossa aparência, tu vai ter que brilhar muito aqui em nós. Porque se eles olharem pra nossa aparência, talvez a gente não consiga, mas se tu brilhar em nós, isso será suficiente. E foi milagroso, assim, porque nesse momento que eu tava falando sobre isso, eu olhei pro lado, em cima daquele cavalete, assim, daquela fita que tinha um pequeno pedaço, como se fosse, assim, um cartão de visita de um versículo escrito. E eu olhei aquilo, assim, e tava solto. Podia ter voado, podia alguém da segurança ter visto e tirado, né? Porque lá é muito seguro. Então, eu olhei, assim, e vi. Era um versículo e eu peguei na mão e era Provérbios 31:30. Que diz assim: Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quando eu li sobre isso, foi como se Deus falasse pra mim: Thaís, não importa o que você fez até aqui, não importa as suas forças, nada é pela sua força, é pela minha força, porque você me teme, né? O que importa é que você me ame de todo o coração. E assim, mais do que a gente ter tido visto aprovado, né? Que também foi um milagre, assim, as perguntas que nos fizeram, as documentações, a gente não apresentou nada, não precisamos apresentar nenhum documento. E quem já passou por esse processo sabe que tem que levar muitos documentos de comprovação. Enfim, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, depois eu posso falar, mas tudo deu certo. E pra mim, o mais maravilhoso é ter ouvido a voz do meu pai. Ter ouvido a voz do meu pai e obedecido, primeiro ter buscado a ele, saber se era a vontade dele, ter obedecido ele em esperar e ter uma família, constituir uma família para honra e glória do nome dele, para que ele fosse glorificado. Então, tudo isso que aconteceu conosco e todo esse testemunho é para dizer que nada que nós fazemos é pelas nossas próprias mãos.
Tudo vem pela graça e pela misericórdia de Deus e tudo é para Ele. Então, se em algum momento você pensar em duvidar, não souber para que exatamente o Senhor te chamou para fazer algo, apenas confie. Nós não sabemos exatamente por quê, nem quando iremos. E isso não nos importa mais. O que importa é que o Senhor está conosco. E onde Ele for, nós iremos. E o que Ele fizer, nós faremos. E isso nos basta. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração. E que você se lembre da misericórdia, da graça do Senhor. E sonhe os sonhos do Senhor para você. Porque eles são muito melhores e inimagináveis. Que Deus abençoe. God bless you. And I'll see you in the next one. Bye bye.